Só antes de começar esse resumo, não preciso nem dizer que eu pulei o volume 6 por conta de já ter o filme, né? E outras coisas que gostaria de falar é que o que eu vou falar pelo menos aqui no começo é uma parte do epílogo do volume 6, já que para entender o que acontece no volume 7 é preciso ler esse epílogo. E a última coisa é que, caso alguém tenha esquecido, o que acontece nesse epílogo foi adaptado pro último episódio do anime, sendo que o anime estava adaptando o volume 3. Então não estranhe porque algo que aconteceu no final do anime tá acontecendo só agora. Mas enfim, hoje eu vou trazer o resumo do volume 7 da Light Novel de No Game No Life. Parece que os irmãos gamers vão revolucionar o mundo. Após Izuna ter escutado de Ted sobre a Grande Guerra e se reunir com o grupo, Sora descobriu que teria um problema para continuar com seu objetivo de conseguir o restante das peças das raças. E esse problema era conseguir a peça da raça que estava no topo do ranking dos Exets, os deuses antigos. 10 mandamentos, número 7. Todos os conflitos de grupo serão decididos pelos representantes com autoridade absoluta. Era aí onde estava o problema. A raça dos deuses antigos não tem nenhum representante absoluto. Mas Sora e Shiro apenas zombaram disso. E Sora, estreitando seus olhos, perguntou se realmente não tinha necessidade de deixar os deuses antigos decidirem isso. E essa pergunta foi direcionada à pessoa na sua frente, que era Miko. E é aqui onde a cena do anime começa. O céu girou e as nuvens se foram, e Miko foi possuída pela própria raça em que apresentou o problema, um deus antigo. Essência de materialização, mente divina estabelecida, configuração da divindade, Min. Por que você me convocou? Ser de expectativa baixa. A possibilidade de poder ser possuída por um deus antigo era o truque que Miko tinha desde sua juventude, a quinta essência. E com um membro da raça que está no topo do ranking, Sora e Shiro decidiram desafiar o deus antigo na sua frente. E por mais que estivesse confuso por vidas inferiores estarem procurando formas de alcançar a morte o mais rápido possível, o deus antigo, por enquanto sem nome, decidiu ouvir o desafio dos Imenites na sua frente. E assim, ele começou a criar o tabuleiro do jogo. Depois de jurar em nome dos 10 mandamentos, imitando a criação do universo, através do feito divino, a criação dos céus e da terra foi replicada. E uma terra nasceu do céu. A terra nascida do ar finalmente se transformou em uma espiral feita por um único relâmpago. Vórtices giravam e uma torre que alcançava a lua foi construída, tornando-se um corredor celestial. E assim, todos desmaiaram. A palavra acorde perfurou o sono de Sora, que junto dos outros acabaram desmaiando. E depois de dar uma olhada discreta ao seu redor, ele encontrou uma garota que estava flutuando no ar, sentada em cima de um tinteiro do tamanho de sua própria altura, enquanto descansava o rosto na mão, vestida com um elegante traje oriental, porém em um estilo diferente dos da Federação do Leste. Ela segurava um pincel nas mãos, com incontáveis pergaminhos se espalhando sobre suas costas como asas ou como um véu. E ela não era uma garota comum. Ela era a deusa antiga que Sora e Shiro desafiaram há poucos minutos atrás. E depois de observar a garota e seu grupo acordar, eles começaram a ficar incomodados com um certo detalhe. E isso era eles não se lembrarem como começaram esse tipo de jogo, já que até o momento desse mundo ter sido criado, eles não tinham mais nenhuma lembrança. Pelo menos, nem todos. E após ficarem com uma pulga atrás da orelha, a garota diz: condição para o início do jogo. Primeiro, a memória do desafio das suas últimas 24 horas, coleção confirmada. Segundo, cota provisória. A vida da pessoa comumente chamada Miko. Coleção confirmada. As condições são consideradas cumpridas para o início do jogo. Todos os pensamentos dos irmãos pararam depois de ouvir essas palavras. Logo, abaixo da antiga deusa flutuando no ar, eles descobriram um corpo deitado em uma escada de madeira branca. E infelizmente, a sua vida foi tirada como parte da aposta. E sem Ino e Izuna poder entender a situação direito, a garota começou a explicar o jogo, que era um Sugoroku. Que pra quem não sabe, Sugoroku é igual a um jogo de tabuleiro ocidental, onde você joga dados para avançar casas e dependendo da casa, você tem que fazer tarefas. Só que nesse jogo, as tarefas são criadas pelos próprios jogadores e são distribuídas pelas casas. E o vencedor é decidido para quem chegar na linha de chegada primeiro. Mas, a pequena diferença nesse jogo é que os jogadores possuem no máximo 10 dados, que contêm o tempo de existência do corpo do portador. E se eles perderem todos esses dados, eles voltariam a ser o que foram antes de nascer. O completo nada. Fora que também seria possível roubar os dados dos outros jogadores. E fora outras 12 regras que sinceramente eu não vou me atrever a falar todas aqui e só deixar na tela. Quem quiser pausa a tela que eu não vou fazer isso não, viu? Mas uma regra importante dita é que um dos jogadores não tiveram suas memórias tiradas, tornando ele um traidor. E as regras não foram ditas, e sim despejadas diretamente no cérebro de Sora e dos outros. O que fez eles pensarem que a garota estava sendo preguiçosa em ditar as regras. E depois de apresentar tudo sobre o jogo, a deusa sem
sem nome desapareceu junto com o corpo de Miko. E Sora acabou ficando bem confuso com o que estava acontecendo, mas ele logo conseguiu recuperar a compostura. E por mais que soubesse que tinha um traidor entre eles, ele não deu muita importância para isso, e apenas fez uma brincadeira para todos cooperarem com ele para poder vencer. Assim, o jogo onde a vida dos outros entra em risco começou. Mas ele começou de um jeito um tanto quanto peculiar. Depois de Sora ter dito aquilo, todos tirando Steph apenas escreveram suas tarefas e saíram pelas suas portas para começar a jogar. Sim, até mesmo a Gabriel se recusou a jogar junto dos seus mestres e ela apenas disse que isso seria interessante. E depois de terem sido abandonados por todos menos Steph, Sora e Shiro rolaram seus dados e tentaram conseguir o melhor resultado. Mas depois de passarem pela primeira praça, eles olharam para o céu e procuraram pela casa mais próxima, e apenas pensaram o quanto esse jogo era difícil, e decidiram entrar na casa e fugir da realidade jogando jogos com expressões deprimidas. Claro, por conta deles terem jogado os dados, eles rejuvenesceram. Sora ficou com 14 anos e 4 meses, enquanto Shiro ficou com 8 anos e 8 meses. Mas, para dar um fim à depressão dos dois, Steph, que estava com 14 anos e 4 meses, entrou apressadamente na sala, depois de quebrar a porta junto de um carrinho. Ela entra na sala reclamando como sempre, com os dois dizendo que eles prometeram que iriam sair da casa se ela conseguisse um carrinho. Ela, sem paciência, logo pegou os dois, os enfiou no carrinho e começou a puxar como se fosse um cavalo. E enquanto eram puxados, Sora começou a pensar sobre as memórias apagadas de sua mente, teorizando várias possibilidades, desde por que eles aceitaram algo assim, até o quanto das regras ditas eram verdades, e o quanto o traidor se beneficiaria com as memórias preservadas. Até porque seria nesse momento onde o dilema do prisioneiro entra em ação, que, para quem não conhece e ser breve, é um jogo onde dois prisioneiros precisam escolher entre trair o outro ou cooperar. E existem alguns acordos onde, dependendo de qual escolha for feita, um dos prisioneiros pode ser solto, enquanto o outro pega 10 anos de cadeia. Os dois pegam 1 ano de cadeia e os mesmos dois pegarem 5 anos de cadeia. E não preciso nem dizer que é nesse tipo de situação onde ninguém perderia a oportunidade. Mas o problema não é só esse, como também o maior problema é a fome, e também a distância de cada quadrado para outro, o que, segundo os cálculos de Shiro, eles precisariam caminhar mais de 3.500 quilômetros. A situação ela não ficou muito boa não. Mas como o tabuleiro inteiro era uma cópia de Disboard, Shiro conseguiu, por meio de um mapa no seu tablet, criar um percurso que eles não teriam problemas com tanto obstáculos. E o melhor de tudo isso, como tudo aquilo era uma cópia, os 10 mandamentos não estariam aplicados no tabuleiro. Então, eles poderiam conseguir todos os recursos necessários sem ter problemas com os mandamentos os impedindo. Então, para já arrumar o problema de Steph ter que puxar a carroça, eles decidiram ir atrás de um cavalo. Então, ao conseguir o cavalo, se passaram 78 horas desde o início do jogo, e o grupo conseguiu chegar ao 59º quadrado. Mas, os irmãos estavam assustados e também muito cautelosos ao seu redor, já que durante a viagem, eles acabaram sendo perseguidos por vários monstros selvagens. E levando em conta que a Steph precisava guiar o cavalo e os dois irmãos não passavam de 2 nets, não preciso nem dizer a dificuldade que eles passaram, né? Enquanto eles avançavam para o próximo quadrado e precisavam aturar uma tela de carregamento quase infinita, a Steph pergunta para o Sora o que aconteceria se na tarefa estivesse escrito a palavra morrer, e Sora respondeu de que isso não aconteceria por vários fatores, por eles terem consentido em não se matarem, não ser muito vantajoso matar outros jogadores que têm dados com tempo de vida, e por último que nas regras, tarefas que se limitam a apenas um objetivo específico seriam consideradas inválidas. Então, esse assunto em específico não seria um problema. Logo, após terminar esse assunto, eles finalmente chegam no próximo quadrado, e a tarefa que eles receberam era contar todos os pelos do seu corpo, incluindo a cauda. E para alguém que não tinha os 5 sentidos como os homens bestas, essa tarefa realmente seria bem difícil. Mas, infelizmente, ela era uma tarefa inválida, porque tarefas em que apenas o criador pode fazer seriam negadas e proibidas. Então, eles apenas precisariam esperar 72 horas, que era o tempo limite para fazer uma tarefa e avançar para o próximo quadrado. E enquanto Sora explicava isso para Steph, no peito dos irmãos foi adicionado um dado para cada um, pois em outros quadrados, Izuna e Ino ficaram presos na tarefa dos irmãos que eram impossíveis para eles responderem. E é aí onde entra uma teoria que foi comprovada. Nas memórias apagadas deles foi criada uma regra, onde apenas Sora e Shiro poderiam criar tarefas impossíveis para qualquer outra pessoa que não fossem Dakuhaku, o que, ao ter a teoria comprovada, fez os dois irmãos começarem a se achar e afirmarem que venceriam de qualquer maneira. Mas eles logo tiveram sua arrogância destruída em questão de segundos, quando eles receberam a tarefa de Ino. E olha, como é que eu posso dizer
isso aqui. Basicamente, o Sora teria que cortar a parte do seu corpo que lhe dá a habilidade de se reproduzir. O Ino demonstrou que realmente gosta do Sora, hein? Quando eles viram aquela tarefa que facilmente acabava com qualquer homem, os irmãos ficaram petrificados, enquanto Steph ficava rindo de nervosa. E Sora, adivinhando de quem era aquela tarefa, gritou xingando bastante o velho desgraçado. Enquanto atrás do tabuleiro, o próprio apareceu para tirar sarro da situação, dizendo que aquilo era pelo bem do controle de pragas, vulgo descendentes do Sora. Mas o virgem de 18 anos conseguiu reverter a situação, dizendo que se uma mulher, ou especificamente Isuna, pegasse essa tarefa, como ela não tinha aquela parte do corpo dos homens, a especificação da tarefa deveria se referir a outra coisa. E sendo bem sincero, eu não sei se seria a vida da Isuna ou outra coisa com duplo sentido, mas eu prefiro nem saber. E ao perceber a merda que acabou fazendo, o velho inconsequente tentou pedir ajuda para tentar consertar esse problema, já que sua neta não merecia isso. E Sora chantageou o Ino, dizendo que se ele contasse todas as tarefas que fez, ele contaria a resolução. E quando ele descobriu todas as tarefas, Sora só mandou o Ino se fuder e continuou com a viagem, o que deixou Steph preocupada com possivelmente alguém acabar morrendo. Mas Sora escreveu na carruagem de que aquilo era mentira e de que ninguém iria morrer, assim continuando a viagem sem peso na consciência. Então, após essa situação tanto peculiar, eles finalmente chegaram no próximo quadrado e receberam sua próxima tarefa. E ela, diferente das anteriores, era a mais perigosa. Automaticamente, o grupo foi jogado para o ar em queda livre, em um poço de magma fervente sem nenhum contexto. Mas, depois de voltar à realidade, Sora viu que aquilo fazia parte da tarefa de um certo Dumper que foi confundido com uma menina. A tarefa era imediatamente se teletransportar para o ar e depois cair no magma e se queimar. Porém, essa tarefa tinha uma brecha, já que ela não especificava o que ou quem tinha que ser queimado. Assim, aproveitando essa brecha, Shiro roubou a roupa íntima de Steph e jogou no magma antes que eles encostassem. Assim, após a roupa íntima ser queimada, a tarefa estava concluída. Logo, o magma desapareceu e eles caíram em um lago. E infelizmente, por causa dessa tarefa doentia, eles acabaram perdendo a carruagem junto do cavalo e também as mochilas. E junto disso, Steph estava começando a ficar furiosa pelo fato do grupo inteiro estar querendo se matar, mesmo depois de passar por tantas experiências juntos. E perguntou para Sora que tipo de outro discurso repetitivo distorcido ele iria dizer, ou se até mesmo tudo aquilo estava nos seus planos. E Sora apenas respondeu de que sim, tudo aquilo estava nos seus planos. E vendo que estavam sem seu transporte e teriam muitos problemas para viajar a pé, ele decidiu que eles iriam usar o viajar juntos, que para quem não viu as regras é uma opção que, dependendo dos resultados dos números dos dados do representante, poderiam se deslocar por várias casas sem ter que fazer as tarefas. Mas caso o número de jogadores que usasse essa opção fosse maior que 2 pessoas, seriam perdidos 6 dados a cada jogada. E como o representante era Sora, Steph e Shiro entregaram quase todos os seus dados para ele, sobrando apenas um para cada uma, se tornando bebês, enquanto Sora se tornou um adulto de quase 50 anos. E assim, ao conseguir dados o suficiente para não morrer, Sora, por meio das instruções de Shiro, começou a fazer um ritual para conseguir os melhores resultados na jogada de dados. E após quase ficar nu, o resultado obtido após as jogadas foi 84. Assim, o destino dele seria o do 104º quadrado. Só que infelizmente, ainda no 152º quadrado, eles já estavam ficando muito cansados e ficaram sem comida. O que, para tentar resolver esse problema, Shiro e Steph ficaram nas suas formas de bebês para poderem economizar a comida, o que infelizmente agora não ajudava em nada. Porém, para a sorte deles, eles logo encontraram uma tarefa que eles mesmos criaram, que eles tinham uma motocicleta na frente deles e eles precisavam responder a marca dela, e se eles acertassem, eles poderiam levá-la com eles. E como eles criaram aquela tarefa, eles disseram que a marca da motocicleta era uma Harley, assim conseguindo a motocicleta para eles. E quando conseguiam um transporte muito melhor, Sora começou a dirigir sua Harley a toda velocidade enquanto ficava alucinando, dizendo que se sentia na América, fazendo seu comportamento ser ideal para alguém que não come, não dorme e usa o cérebro ao máximo há vários dias. Isso deixou sua irmã bebê muito preocupada com seu estado tanto mental quanto físico. Então, usando seu tablet, Shiro viu no seu mapa que a 2,4 km ao leste tinha uma pequena cidade onde eles poderiam descansar e possivelmente conseguir comida. E depois de seu irmão maluco ter hesitado um pouco, eles foram para a pequena cidade, onde infelizmente não tinha muita comida boa para eles, mas ao menos tinha uma banheira. Eu não vou entrar em muitos detalhes do que aconteceu nessa banheira, porque para variar é mais uma daquelas cenas do autor que te dá vontade de enfiar a cabeça na terra do quão doentia pode ser. Mas o que eu posso falar é sobre Ino e Dibrio terem chegado na mesma cidade que o grupo, e
Ino teve uma pequena conversa com Sora sobre o passado na Federação Oriental, onde no passado os homens bestas tinham muito preconceito contra suas variedades. E quando eu digo variedades, eu digo homens bestas com orelhas de cachorro, gato e outros animais. E por conta dessas diferenças, houve muito preconceito na própria sociedade dos homens bestas, e isso resultou em muitas guerras. Mas isso durou até o dia em que Miko finalmente deu um fim a tudo aquilo. Ou pelo menos era o que ela queria. Já Dibro teve uma pequena conversa filosófica com os irmãos sobre o que eles achavam sobre a reencarnação. O que eles só responderam sobre que mesmo que isso fosse possível, eles nunca seriam separados um do outro. No fim, ela ficou satisfeita com a resposta dos dois e sorrateiramente acabou roubando alguns dados deles. No 204º quadrado, em uma praça sendo iluminada pela luz da lua vermelha, Hatsune Ino, com apenas 3 dados, olhou para suas mãos que haviam rejuvenescido como era antes dos 30. Ele sorriu amargamente com aquela sensação de nostalgia, exatamente o mesmo quando ele a conheceu. Foi na época em que muitas ilhas que ainda não tinham o nome de Federação Oriental foram arrastadas por aquela tempestade. Mas, de meio século no passado, sob a noite enluarada vermelha, Ino encontrou uma pequena raposa vermelha com 2 caudas poderosas que tingiu a noite de vermelho. A última das raposas douradas que estavam sendo perseguidas. Uma garota com uma devastação de sangue que o desafiou para um jogo. Ino logo respondeu à garota na mesma moeda, ativando sua devastação de sangue também. Enquanto pensava sobre as conquistas da garota na sua frente, ela bloqueou o oceano, bloqueou o comércio, causou autodestruição por colapso interno, eliminou todas as opções além de jogar seu jogo e se tornou a tempestade que engoliu o leste, destruindo e governando sem perdão ou concessões. O motivo de causar tanto estrago para os homens bestas é para poder destruir de uma vez por todas com o padrão que foi estabelecido na raça dos homens bestas. O padrão da raça se dividir em tribos e lutarem entre si, algo que ela já estava cansada de apenas assistir. E para conseguir causar essa destruição, ela precisaria se tornar a representação absoluta da raça. E era exatamente isso que ela estava fazendo aos poucos. E ao descobrir o verdadeiro objetivo da pequena raposa dourada, o jovem Ino não pensou 2 vezes em jogar o jogo e logo se tornar o subordinado dela, já que ele tinha o mesmo desejo de quebrar esse tal padrão. E a partir daquele dia, começou um turbulento meio século que parecia muitos séculos. Assim como Miko havia dito, ela conseguiu quebrar o padrão que ela tanto odiava. Mas mesmo após alcançar seu objetivo, ela ainda se perguntava onde foi que ela havia cometido um erro. Já que mesmo que o padrão tenha sido quebrado por mais de meio século, ela ainda estava na palma da mão do que ela tanto odiava. Já que a fim de aliviar a discriminação tribal, ela junto de Ino tomou a iniciativa de desprezar as outras raças. E isso não fazia eles diferente das outras pessoas que ainda seguiam o padrão de meio século atrás. Então, rindo como se estivesse fazendo papel de boba, Miko brincava com a peça dos homens bestas, enquanto dizia que aquele era o fim do seu sonho. E depois do velho lembrar do seu passado, Sora, Shiro e Steph, depois de percorrerem 520 km, chegam no quadrado onde o velho deprimido estava, onde ele foi recebido com as várias reclamações do grupo. Mas, após desabafarem um pouco sobre suas dificuldades, todos logo olharam para a tarefa que foi feita pelo próprio Ino, que para variar, era mais uma tarefa onde o Sora deveria machucar o seu filho. Mas, o velho determinado em acabar com o filho de Sora, acabou cometendo um erro na sua escrita, já que a palavra que significava o filho dele, se escrito em katakana, também poderia significar uma coisa se escrito em kanji, que foi o estilo de escrita que Ino usou. Ou seja, a tarefa basicamente consistia em você rasgar qualquer coisa, o que após perceber deixou o velho chateado por não conseguir matar o homem que ele tanto queria. Mas ele percebeu que ainda tinha uma chance, e para poder passar o desespero para o grupo, Ino lembrou Shiro sobre a regra número 7. O portador do dado que parar em qualquer uma das caixas será obrigado a seguir as instruções da tarefa que contém a caixa. E bem, Ino estava parado no quadrado. Ele podia rasgar qualquer coisa e tinha vontade de matar Sora. Esses 3 fatores fizeram Shiro junto de Steph começar a ficar desesperada e abrir sua mochila na tentativa de encontrar algo para poder rasgar. Porque agora, o objetivo de Ino não era matar Sora por meio das tarefas indiretamente, e sim por meio da tarefa matá-lo com suas próprias mãos. Porque o que Ino rasgaria seria o próprio Sora, o que resultaria na sua morte. Ele então ativa o seu modo devastação de sangue e começa a contar de forma decrescente de 5 até 0. Enquanto fazia a contagem regressiva, Ino começou a se lembrar do momento em que Miko tinha dito para ele sobre ela ter pensado em abandoná-lo quando ele foi capturado pelas Saiyans. Uma ação totalmente diferente de Sora, que diferente de Miko, não tinha a intenção de sacrificar a minoria pela maioria. Um caminho que Miko já havia abandonado.
mas Sora não, o que possibilitou que Miko pudesse ver o seu sonho mais uma vez, e isso fez Ino sentir ciúmes dele. Voltando ao presente, onde Ino terminou sua contagem regressiva, ele distorceu o espaço e explodiu o tempo, indo em direção de Sora preparado para finalmente matá-lo. Mas, de repente, Sora já sabia que tudo aquilo não passava de uma batalha de seleção de palavras, ou melhor dizendo, um blefe. Ino devolveu com uma pequena risada, baixou sua mão e desativou sua devastação de sangue, dizendo que tudo isso foi uma tarefa muito difícil em comparação com a mente de um demônio, mostrando que desde o início Ino não tinha a verdadeira intenção de matar Sora. Bem, pelo menos não agora. E toda essa situação não passava de uma ação de um tsundere masculino. Um tsundere que estava com inveja por um macaco sem pelos conhecer Miko mais do que ele, e também por passar o seu sonho que ela tanto almejava para 2 Imanities. No final, Ino decidiu simplesmente aceitar a decisão de Miko e também de deixar tudo na mão dos irmãos prodígios. O grupo então pegou comidas que eles tinham guardadas e rasgam elas, assim concluindo a tarefa, e tirando os 3 últimos dados de Ino, que depois de perder todos os pequenos cubos que definiam sua idade, foi rejuvenescendo sem parar. E enquanto ainda permanecia vivo, Ino perguntou por que foi Sora quem conseguiu dar a resposta para Miko. E Sora respondeu de que o básico para vencer um jogo é fazer bem o que o seu oponente quer que você faça de errado, e não fazer nada que seu oponente queira que você faça. O que logo fez Ino ficar com um sorriso complicado ainda mais profundo. E depois de tudo isso, sendo oprimido pela luz, ele continuou a rejuvenescer sem parar. E então, no lugar onde o chamado Hatsuzi Ino deveria estar, tudo o que restou foi o vazio, que significava que ninguém jamais existiu naquele lugar. E após toda essa cena, os irmãos estavam agindo calmamente diante da situação, com Sora dizendo que aquela imagem podia se transformar em um trauma, e Shiro dizendo que provavelmente o veria em seus sonhos. E aquilo deixou Steph completamente indignada. Como eles poderiam ficar tão calmos depois de terem tirado uma vida? Ela ficou tão furiosa com aquilo que começou a se recusar a andar junto de 2 assassinos, mesmo que indiretamente ela também tivesse o matado. E vendo que a situação de sempre se repetia, Sora, a pedido de Shiro, sussurrou baixinho no ouvido de Steph, que com essas palavras ela soltou um grito que ressoou como se exigisse que os céus e a terra a ouvissem. E Steph no final disse que, assim como o Ino disse, Sora e Shiro deveriam morrer pelo bem do mundo. Na Federação Oriental, surgiu rapidamente um boato de que o local estava abrigando um fantasma, o que era um boato estúpido porque não existia fantasmas em Disboard. Pelo menos eram o que acreditavam, porque no escritório de supervisão foi possível ouvir um grito em uma sala vazia. As pessoas que viram esse fantasma diziam que era uma cena muito desagradável de uma massa espessa de músculos atravessando uma parede. Esse fantasma era o secretário de Relações Exteriores, Hatsuzi Ino, que estava tão confuso quanto os soldados que encontraram seu corpo espiritual. Ele não tinha acabado de voltar a ser nada? Foi aí que ele começou a pensar um pouco sobre a situação e lembrou da primeira regra do jogo. Cada um dos 7 jogadores tem um tempo de existência do seu corpo, que seria concedido como dados, dividido em porcentagens. O que estava incluído nessa regra era o tempo de existência do corpo da pessoa que tem os dados. Porém, a alma não estava incluído nisso, ou seja, mesmo que você perca todos os seus dados, você vai perder o seu corpo, mas a sua alma poderá voltar para a Disboard. E o único jeito de você morrer de verdade no jogo era usar qualquer método que não fosse ficar com nenhum dado. Isso foi uma brecha gigantesca que os irmãos gamers conseguiram perceber, e Hatsuzi Ino não, o que fez ele começar a ficar meio irritado por ter feito um discurso clichê e ter mostrado o seu lado patético para os macacos sem pelo que ele tanto odiava. Mas, deixando sua raiva de lado, Ino começou a pensar do porquê algo tão estranho como deixar a alma de um jogador voltar a Disboard fosse permitido. Então, ao pensar um pouco, Ino pensou que isso possivelmente seria uma cartada dos irmãos e de Miko para poder alcançar a vitória. Mas infelizmente, não tendo certeza de nada, Ino se dirigiu aos Correios e Vigilância da Guarnição Naval. E durante o caminho, ele encontrou uma oficial chamada Kanai Chitose, que depois de parar de tentar entender como Ino virou um fantasma, logo diz a ele que havia uma questão em que apenas alguém como ele podia lidar. E este alerta era sobre a frota de Elvengard ter sido implantada na Federação Oriental. Mas o navio não demonstrava nenhuma hostilidade sobre a Federação, o que fez os oficiais criarem a teoria de que essa ação seria um bloqueio marítimo. Essa situação acabou deixando a atmosfera um pouco estremecida, mas no momento seguinte, 2 garotas apareceram como se tivessem cortado a cortina do palco. Essas garotas eram Fi
e Kurami, onde a última começou a ficar um pouco assustada quando ouviu Fi conversar com o Nada, já que ela não conseguia ver o corpo espiritual do Ino, e ela logo ficou ainda mais assustada quando Fi usou magia para Kurami poder ver o corpo de Ino, e ela acabou vendo aquela massa de músculos gigantes. Então, depois da garota se acalmar, Kurami diz a Ino que este jogo está aceitando compartilhamentos intermediários, o que tornava essa oportunidade um trampolim para a vitória. Kurami, então pronta para começar o jogo, surpreende todos no local, exigindo todos os territórios, pessoas e recursos da Federação Oriental. Mas, vendo que não se expressou direito, ela reformulou isso mais claramente. Isso era uma declaração de guerra. Então, ela exigia tudo o que a Federação do Leste tinha. E aquilo não era nenhum tipo de pedido de aliado, mas sim uma ordem de ladroas furtivas, já que tudo estava indo de acordo com seu plano. E lendo os pensamentos de Ino, que acreditava que as duas na sua frente eram aliadas, Fi diz que depois de ser usada pelo Sora, explica que ela estava longe de ser aliada, mas sim não passava de uma palhaça usada em excesso. Então, para esclarecer tudo, as garotas começam a explicar de que, aproveitando que os irmãos estão fora de Elkia, elas irão colocar a Federação Oriental na palma de suas mãos, para assim poder usá-la como trampolim para engolir a Federação Elkia. E claro, elas sabiam que o velho não iria aceitar essas condições, então, como uma ameaça, uma esfera de luz apareceu na mão de Fi, e nessa esfera continha uma fórmula de contramedidas no jogo dos Homens Bestas, e as garotas ameaçaram vazar todas as informações sobre o jogo dos Homens Bestas e as contramedidas para o Senado, e caso isso acontecesse, o cenário poderia ser bem horrível, e os inimigos não seriam mais aquelas duas, e sim Elvengard inteira. Com tal ameaça e traição na sua frente, Ino deixou escapar de sua boca a pergunta de quem havia planejado tal cenário desfavorável e qual seria o seu objetivo. E para responder, uma voz sedutora de uma menina chorando surgiu no ambiente respondendo à pergunta do velho. E quando todos olharam para o responsável pela voz, viram que não era uma menina, e sim um menino. E esse menino era o príncipe dos Dampers, que é famoso por ter pouca presença, Plum Stalker, que estava com uma aparência levemente transparente, o que mostrava que ele já tinha sido expulso do jogo, fora que ele provavelmente estava usando algum tipo de magia, já que Kurami estava olhando para ele com severidade. E depois de fazer uma brincadeira sobre sua furtividade, todos na sala de recepção foram repetidamente deslocados 22 andares abaixo, chegando a uma enorme sala subterrânea, onde a tela principal do jogo virtual podia ser vista. Nem mesmo Ino, com seus 5 sentidos, podia sentir a presença de elementais, o que logo revelou para ele o verdadeiro poder do seu oponente, uma feiticeira Hexacaster, que com apenas 2 pessoas poderia fazer não só os elfos, mas todo o país dos elfos por si só desmoronar. Após ver tanto poder na sua frente, Fi tenta usar sua magia para ter uma conversa secreta com Kurami, mas Plum facilmente descobriu uma conversa tirando sarro da tentativa da elfa de usar uma magia oculta contra um Damper. Então, depois de provocar bastante, Plum revelou que ele era o responsável pela criação da regra que permite o jogador se tornar um fantasma depois de ser expulso do jogo. Ele não tinha lembrança sobre criar essa regra, mas aquilo era definitivamente coisa dele. Após deixar todos surpresos, Plum diz que não fazia sentido ele jogar um jogo contra o deus antigo, mas se isso era absolutamente necessário, então ele queria lucrar com isso. E é aí onde começaria o seu novo plano. Ele contou a uma pessoa super confiante a data exata da batalha contra o deus antigo, e com a regra criada, Ino, que seria um dos jogadores que provavelmente acabaria sendo expulso do jogo, estaria tendo problema com 2 invasoras. E nesse momento, o Damper chegaria em cena para poder repeli-las, o que faria com que Ino chorasse em gratidão ao garoto. E Plum aproveitaria esse momento para receber uma recompensa por seus atos. A recompensa seria Ino oferecer anualmente 50 homens bestas para o garoto poder se alimentar do sangue deles. Fora que ele também receberia o pagamento de comissão de sugar o sangue da Fi. Assim, com essa jogada, ele poderia libertar os Dampers das correntes com as Saiyans. Este era o palco que ele preparou antes das memórias dele terem sido apagadas no início do jogo. Este era um plano onde até mesmo um deus antigo seria usado por ele. Kurami, que ainda estava surpresa, perguntou para Fi se a fórmula de contramedida podia ser usada tendo Plum como oponente, e Fi apenas respondeu ridicularizando Plum, dizendo que ele era um inseto para entretenimento que está lá para bater nele e o matar. Mas Plum, ao ouvir isso, logo usou seu poder para criar um segundo Plum atrás de Fi, e logo depois surgiu um terceiro Plum, que apenas observou o olhar de espanto da elfa. Isso porque aquele era o verdadeiro poder dos Dampers, um nível de poder
que não se vê há mais de 6.000 anos atrás. Até mesmo Ino, cujo limite é sentir a presença de magias elementais, não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas ele ainda era capaz de adivinhar a situação pela fraca presença dos elementais, já que ao contrário de Fi, que usava a magia deixando a presença de elementais fluir infinitamente, intrincada e em várias camadas, no caso de Plum, não havia nem sinal disso. Até mesmo os sinais de existência desses elementais estava sendo escondido. Ele ocultava os sinais do uso da magia e muitas vezes até se tornar uma ocultação perfeita. Esse tanto de poder disponível só era possível porque a deusa antiga estava guardando a sua alma, e por conta disso, o verdadeiro poder dos Dhampir pôde ser revivido. Então, as roupas e as asas deles que traçavam a noite derreteram enquanto assinavam e tingiam o espaço de preto, como se voltasse à noite. Os padrões de sangue de seus olhos foram transmitidos para suas asas, braços e depois para o espaço, engolindo e expandindo-se enquanto flutuava irregularmente. Kurama e Fi estavam trocando olhares pensando em recuar para resolver tudo isso, mas Plum, que percebeu rapidamente, logo afirma que não vai deixar ninguém escapar do local, porque caso elas decidissem fugir, ele, que também pode ser reconhecido por ser um grande passador de recados, a informação sobre o jogo e as contramedidas seriam vazadas para o Senado, o que, ao ouvir, fez as duas cerrarem os dentes com tanta força que seu som quase podia ser ouvido. Eu, que não me importo com a Federação Oriental e a Federação Elkia, vou colocá-los em seu lugar. Me desculpe por enganá-lo como um vilão faria, mas se você vai fazer isso, você tem que fazer direito. Não preparei outro cenário. Se eles não querem ser destruídos, então vamos brincar. Assim, com tudo organizado, o jogo contra o Dhampir estrategista começou. Do 196º quadrado, com apenas 3 dados cada, Sora, Shiro e Steph chegaram em um local um tanto quanto estranho. E quem recebeu aqueles 3 que chegaram lá com pernas de crianças foi Dibrio, que logo deu boas-vindas aos seus mestres. Mas logo após isso, todos olharam para a tarefa que estava escrita, e era exatamente a mesma tarefa que o grupo tem encontrado durante o caminho. Se houver mais de 2 pessoas nesta tarefa, imediatamente jure pelas regras. E de acordo com isso, seja vitorioso em um jogo instruído por alguém que não seja alvo desta tarefa. Essa tem sido uma tarefa difícil que em outros quadrados o grupo teve que enfrentar. Mas, de uma coisa eles tinham certeza. O objetivo de Dibrio era encontrar seus mestres com essa exata tarefa. E depois de perceber que seus mestres já sabiam da sua intenção, ela logo fala sobre as 2 raças que podiam matar um deus antigo e que foram conhecidos como matadores de deuses. Essas raças eram os Flugels e também os Ex-Máquinas. Mas agora, Sora e Shiro deveriam tentar se tornar os terceiros matadores de deuses da história, já que, segundo ela, toda vez que os deuses eram vencidos, o mundo mutava. E após recitar palavras que deram um pressentimento incrivelmente ruim dos irmãos, Dibrio começou as suas instruções do jogo. O jogo basicamente consistia em uma simulação estratégica que simulava a Grande Guerra. O grupo jogaria como a Humanity, enquanto Dibrio jogaria como os Flugels. E a condição de vitória é fazer com que a capital do oponente entrasse em colapso. Mas o que chocou os irmãos não foi o jogo, mas sim o que aconteceria com o perdedor. Quando a capital do oponente colapsasse, o perdedor teria que tirar a sua vida. Quando ouviram aquilo, os irmãos ficaram completamente confusos e colocaram seus cérebros para funcionar do porquê a sua serva estava fazendo algo tão suicida. Mas antes que eles conseguissem sequer uma resposta, o céu foi queimado e a terra atingida de morte. Todo aquele cenário horroroso era a tão sangrenta Grande Guerra de 6.000 anos atrás. E enquanto o cenário era criado, Dibrio anunciava que, com todo o respeito, ela dessa vez iria vencer. E não importava os métodos que ela tivesse que usar, só dessa vez ela faria eles deixarem ela ganhar. Então, se perguntando o que estava acontecendo e tendo um de seus dados roubados para o começo do jogo, Sora, junto de Shiro, Steph e Dibrio, juraram pelos 10 mandamentos.